no meio de setembro, gente. Meu Deus. E com essas aulas quinzenais, né, a gente tem que aproveitar o máximo. Vamos ver aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês vão me parando aqui. Outra coisa, gente, o Fernando, hoje realmente é dia de orientação, né? Semana passada ele já ficou enrolado, estava indo para o Rio, que ele fica nessa de Rio, Volta Redonda, ele está terminando o doutorado, e a tese não é brincadeira. Quando vai chegando nessa fase final, quem faz graduação sente, assim, um pouquinho desse clima no TCC, né? Você precisa finalizar, tem um tempo. No mestrado a gente sente um pouco mais com a dissertação, agora no doutorado, gente, é complicado. Tem gente que pira, porque é um trabalho muito mais aprofundado em termos de quantidade mesmo, né, de análise. É bem maior a quantidade em números de página, então, assim, é uma loucura. A pressão do orientador, a pressão do próprio orientando, Lisa, pode falar. Boa noite, é o Paulo Ricardo aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ai, Paulo Ricardo, eu entrei na sua aula e te interrompi assim, meu Deus? Não, eu quero saber se você chegou a colocar para gravar. Sim, agora. Não, então é isso que eu não estou entendendo, porque eu não estou achando minha aula. Eu achei que já aconteceu isso alguma vez. Eu estava achando que eu tinha esquecido de parar de gravar, e aí estava gravando a minha aula direto, porque não apareceu lá para eu fazer o download no YouTube. Mas tudo bem, então, desculpa. Se você não, imagina, eu que me assustei. Falei, gente, será que eu entrei na aula? Não, de jeito nenhum. Eu que estou invadindo a sua, desculpa. Então, o Paulo Ricardo, às vezes, eu entrei outro dia numa aula, eu já ia esquecendo de... Porque estava gravando, eu me acomodei e já ia emendando a aula. Será que não aconteceu isso, não? Então, eu queria saber se você colocou para gravar. Não, agora eu coloquei. Coloquei porque não estava gravando, não. Então eu interrompi a gravação. Interrompi. Então, daqui a pouco ela deve aparecer para mim. Às vezes demora um pouquinho. Tá bom, obrigado. Desculpa aí, boa aula. Nada, imagina. Um abraço. Vamos lá, então, meninos. Ih, o que aconteceu aqui? Deixa eu ignorar isso aqui. Pronto. Gente, está aparecendo para vocês? Tá sim, professora. Ah, maravilha. Vamos ver aqui. Ó, é só eu tentar fazer uma coisa que eu... Marcos Henrique, a gente cria coragem. Eu estou criando coragem para isso. Deixa eu só compartilhar de novo, gente, porque eu fiz a mesma besteira que eu fiz. Então, gente, é assim, quem está nesse mundo acadêmico não é fácil, mas a gente gosta, sabe? Tem um lado bom. A gente passa muito aperto, não vou mentir, não. Não vou iludir vocês, não. O negócio é complicado. Mas vale a pena. No final das contas, vale a pena. Então, vamos lá. Por isso, ele não está aqui, tá? Eu estava justificando a ausência do professor Fernando, mas na próxima ele estará. Então, vamos lá. Nós paramos, gente, vocês vão se lembrar, quem estava aqui semana passada, no simbolismo, né? E o simbolismo vai trabalhar com sugestões. Nada será descrito objetivamente como parnasianismo. Né? Tanto que o nome já nos leva a pensar sobre isso. Tudo vai ser feito por meio de símbolos, mas não símbolos simplificados como esses que a gente memorizou. A cruz é sofrimento, a pomba é paz, não é bem assim, não. Símbolos, na verdade, por meio de figuras de linguagem, por meio de metáforas, de construções linguísticas que vão sugerindo para a gente aquilo que se pretende passar. Então, muitas vezes a gente tem mais de uma interpretação, mais de uma possibilidade, né? E nós vimos esse quadro como o exemplo para a gente pensar também na literatura, como a figura aparece aqui de uma forma imprecisa, né? A gente tem uma noção de que há uma tensão, parece que há uma tristeza, mas não tem nada definido precisamente, a literatura vai ser assim também. Essa parte aí do impreciso, do vago vai ser muito presente, e nós vimos que a musicalidade é outra marca muito forte. A musicalidade vai se dar por meio de aliterações, assonâncias, né, que são figuras sonoras, repetição de consoante, repetição de vogal, e muitas vezes alusão a instrumentos mesmo, musicais. Nós vamos ver muito isso em Cruz e Souza. E aí, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, o nome dele não era desse jeito, gente, ele latinizou o nome, era Afonso Henrique de Guimarães normalmente. E nós temos
duas biografias que têm tristeza, né? Que nós vamos perceber a angústia de cada autor. O primeiro sofreu muito preconceito, chegou quase a ocupar um cargo, eu acho que é de promotor na época, inteligentíssimo, né? Foi adotado, o pai era ex-escravo, a mãe, pessoas muito simples, pai e mãe, pobres, né? E ele foi adotado pelo ex-dono, né? Que palavra horrorosa, mas naquela época era assim, ex-dono do seu pai, no caso, quando era escravizado, né? Então, eles não tinham filhos, esse casal não tinha filhos, e adotou Cruz de Souza e deu a Cruz de Souza uma educação que um branco de boa situação financeira teria na época. Então, ele estudou latim, matemática, física, francês, era um gênio. Ele estudou com um professor alemão, acho que cheguei a comentar com vocês, não sei se eu cheguei a comentar, eu já estou fazendo confusão aqui com o que eu já falei com algumas turmas. E esse professor chegou a enviar uma carta para um colega na Alemanha e disse o seguinte: olha, eu estou dando aula para um menino negro e ele contraria, ele é uma exceção a essas teorias deterministas que nós conhecemos. Então, ele não questionou a ciência, colocou Cruz de Souza como exceção. Seria bem interessante questionar a ciência. Essa ciência não deve estar certa, não. Eu tenho um caso aqui que contradiz o que a ciência fala de... Ué, gente, por que tá rodando aqui? Eu, hein? Contradiz, então tem alguma coisa errada. Não foi questionado. Questionou, na verdade, houve uma hipótese de exceção, tão inteligente, tão genial. E ele sofreu muito, sofreu preconceito, era militante no jornalismo, tá? Nos jornais em que ele participava, ele militava mesmo, então mais um preconceito, porque militante negro, né, a favor da causa contra toda opressão, contra o preconceito, então mais antipatizado pela sociedade, porque lutava por uma causa da época, que era ainda vista como não legítima, né? Na época havia aquela visão muito conservadora, muito preconceituosa, então ele sofreu em todos os termos. Se casou, os filhos morreram de tuberculose, a esposa enlouquece, e por fim, gente, ele também adoece e vem a falecer. Então a vida desse homem foi toda sofrimento. E o Alfonso de Guimarães, nós vamos perceber na foto, é branquinho, né? Então ele não teve problema com preconceito, mas perdeu a noiva. Aqui o sofrimento vai ser de ordem sentimental. Ele perde a noiva, ele é noivo de uma prima, Constança, ela falece aos 18, ou próximo dos 18 anos, e eles construindo, né, aquele castelo de ilusões, aqueles planos todos de amor, e ele perde essa noiva. Em alguns momentos, em alguns poemas, parece que há a presença desse amor ideal. Ele se casa novamente, depois ele fica mal, ele para de estudar o curso que está fazendo e fica um tempo, né, meio perdido, depois ele volta, retoma o equilíbrio, se casa, tem 15 filhos, e ao final, só que ele tem, assim, essa marca da tristeza, segue a vida inteira. Ele é chamado, ele passa a morar em Mariana, e ele era chamado de o solitário de Mariana, né, que era meio no cantinho dele. Então essa tristeza, ele carrega uma tristeza contínua, e a gente percebe isso a gente conhece isso a partir das biografias que são escritas, né, sobre ele. Inclusive, um dos filhos chega a escrever, eu acho que o 14º filho chega a escrever sobre o pai. Ele era bem criança, mas ele vai pegando, assim, todas as referências, tudo que ele tinha que ouvia falar do pai, e ele constrói um painel, né, de como era Alfonso, e a gente vai perceber que essa tristeza o acompanha. Então, nós vamos ter no simbolismo uma carga de pessimismo, de tristeza, de angústia existencial muito grande, né? Como eu falei com vocês, todas as características são opostas ao parnasianismo. Então, aqui a gente vai ter, no lugar de objetividade, subjetividade, no lugar de descrição, sugestão, no lugar da ciência, a intuição, o misticismo, né? Então, vamos lá, uma questão que já caiu no Enem, Cruz e Souza, Cárcere das Almas. Esse poema é lindo, gente. Toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza.
Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Gente, o que encarcera a alma? Não me lembro se eu cheguei a ler esse texto com vocês antes de finalizar. O que encarcera a alma? A alma está presa em quê? O que impede a nossa alma de sair por aí? O corpo. Isso mesmo, Antônio Carlos. Ai, que bom, quando vocês escrevem, o quadrinho está aparecendo aqui para mim, que eu não consigo acessar o chat, mas pelo menos aparece. Então, olha só, isso mesmo. Observem que não tem a palavra corpo em momento nenhum. As sugestões. Primeiro, o cárcere das almas já vai me sugerir alguma coisa que encarcera essa alma. E toda a alma está presa em um cárcere, né? Então, toda a ideia, todo o campo semântico que remete à prisão, aprisionamento, né? Está presente aqui. Cárcere, grades, calabouço, grilhões, tudo que lembra prisão mesmo, prisões. E aí, a liberdade vem de que forma? Que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? O que seriam as portas do mistério? Aquilo que o misticismo guarda. A gente não sabe bem o que é, né? Mas existe, para o místico, para aquele que acredita, um além, que pode ser o céu, né? Que chaveiro do céu, pode ser o céu, pode ser uma outra vida, mas alguma coisa que seja significado, seja sinônimo de libertação, libertação dessa alma. Essa alma pode ser livre sem essas limitações todas. Pois bem, olha o que caiu sobre essa questão. Se precisar, eu volto no texto. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo, encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos, a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais, a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras, a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. O que vocês marcariam aqui? Eu estou entre C e a D. Eu estou C e também D. ia falar a mesma coisa. A C e a... Antônio Carlos. C Na e verdade, D. eu estou entre a C e a E. C e E. Então, vamos lá. Todo mundo tá, né? Pelo menos alguns aqui estão entre a C, a D e talvez a E. Então, a gente volta. Vamos ver aí, gente. Liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais. Vamos ver se não tem rima? Pela rima, a gente já percebe aqui. Tem rima ou não tem? Acho que tem. Tem. Olha só. Presa com natureza. Grades com imensidades. A rima aqui é da primeira com a quarta e do segundo verso com o terceiro. Da mesma forma, na segunda estrofe. Grandeza, pureza, liberdades, mortalidades. Nos dois terceiros, observem que eu tenho fechadas, abandonadas, graves, chaves. E o terceiro verso do segundo terceto rima com o terceiro do segundo terceto, que é funéreo e mistério. Então, se eu tenho rima, e aí se a gente contar, a gente tem métrica também, mas pela rima, como o Enem fica exigindo tanto essa questão de métrica, pela rima a gente já viu que não é liberdade formal. Aliás, só por ser um soneto já não tem liberdade formal, porque o soneto é uma forma fixa, são 2 quartetos e 2 tercetos. Esse soneto tem rima, e se nós observarmos, vai ter métrica também. Todalma num cárcere.
num cárcere anda pre. Eu tenho decassílabos aqui, são 10 sílabas poéticas, tá? Então, ele ainda está preso, esse poema ainda não é totalmente, não está, né, inserido nesse ideal de liberdade formal, então não dispensa a rima. Então, e vamos ver se o tema é do cotidiano. Esse tema não é muito do cotidiano, não. O tema do cotidiano são temas vividos por nós no dia a dia. Aqui é uma reflexão bem aprofundada, não chega a ser tema do cotidiano, não. Mas pela liberdade formal, eu consegui eliminar a letra E. Agora vamos ver a D. A evidente preocupação do eu lírico com a realidade social. Vamos ver se tem preocupação com a realidade social? Tem, gente, aqui? Realidade social? Eu acho que não, né? Não, aqui não. Então, assim, nós vimos que o engajamento social não é uma marca do simbolismo. Nesse aspecto, ele dá continuidade, né, não chega a defender essa ideia, não, né, do parnasianismo. O parnasianismo defende que a poesia não tem que estar envolvida com temas sociais. A poesia é uma arte que deve estar à parte, a arte pela arte. A gente não tem esse ideal no simbolismo, mas a gente percebe que não é uma marca simbolista, defesa, né, ligação com o social. Então, nesse poema não tem. Tem um poema de Cruz de Souza que se chama Litania dos Pobres. Então, a gente percebe uma certa ligação, sim, com temas sociais. Tem um que se chama Crianças Negras, mas vocês vão ver que mesmo essa ligação com o tema social vem muito, assim, simbolista, tá? Não é direto, não tem, assim, aquela indignação que nós vamos ver, por exemplo, lá no Castro Alves. Então, é tudo muito sugerido, mesmo quando tem, sutilmente, uma referência à questão social, é de forma muito subjetiva, é muito sugestiva, tá? Então, eu jogo a letra D fora também. Então, sobra a letra C, tá? Ou seja, o que nós temos aqui? O refinamento estético da forma poética, observe que é muito bem elaborado, né, a escrita, as imagens metafóricas do que é o corpo, é o cárcere, são grades, é a prisão, e o tratamento metafísico de temas universais. Só que nós vimos semana passada que eles preferem o individual ao universal, tá? Então, geralmente, trata-se de uma dor mais subjetiva. Só que esse aqui é universal, ou seja, toda alma, isso se aplica a qualquer ser humano, a reflexão é aplicável a qualquer um, ela se estende para toda a humanidade. Só que é vista de forma metafísica. Esse universalismo aqui não é objetivo. O que é o metafísico? O metafísico é justamente essa questão de separar a alma do corpo. Isso é uma coisa bem metafísica. Então, o tema é universal sendo tratado de forma bem mística, bem metafísica, né? Existe uma alma e um corpo. Esse corpo aprisiona a alma. Não é visto de forma... Pode falar, Alberto. Desculpa interromper. Imagina, eu adoro que vocês falem. Pode falar. Que bom. Depois eu queria que você desse só uma recapitulada na questão do soneto, que você falou também da diferença da estrutura do soneto. Eu fiquei curioso. A questão das 3 linhas, né? Das 4 linhas e 3 linhas, aí eu não tinha reparado. Ah, entendi. Então, olha só, o soneto é uma forma que vem lá do classicismo, tá lá de Camões, da época de Camões, de 1500 e alguma coisa. Foi inaugurada essa forma soneto, que é uma forma fixa, ou seja, todo poema que tiver essa estrutura, observe que eu tenho 4 estrofes. As 2 primeiras têm 4 versos, e as 2 últimas têm 3, tá? Então, todo poema que tiver essa estrutura é chamado de soneto. Sim. É 4-4-3-3. Tá? Então, nós vamos ver aqui, o soneto é uma forma fixa, porque se você quiser fazer um soneto, tem que ser assim. Então, o aspecto formal aqui não oferece liberdade. O soneto não vai te dar liberdade, porque você vai ter que seguir essa regrinha, 4-4-3-3. Então, quando você tem que se encaixar para satisfazer determinada forma, você já não tem liberdade formal, né? Você já está aprisionado de algum modo. O que nós vamos ver lá no modernismo?
que alguns autores vão inovar o modo de tratamento, essa solenidade, essa coisa mais elaborada do soneto, eles vão brincar com ela, mas vai continuar, 4-4-3-3, mesmo que eles modifiquem, não coloquem rima, coloquem temas mais descontraídos, mas ainda assim, sempre vai ser esse formato, 4-4-3-3, tá? Entendi. E quando são só 3 memorizar. linhas... Oi? Pode Desculpa. falar. Quando são 3 linhas, qual é o nome mesmo? Tercetos. Tercetos. Tercetos, tá bom. Isso. E 4 a gente chama de quarteto, né? Estrofe de 4 versos, quartetos. Tercetos Sim. e quartetos. 3 e 4. Quarteto não é muito extremo, mas tercetos foi novidade para mim. Tá Legal. ótimo. Aí Valeu, sempre obrigado. que aparecer, se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, você pode falar que a gente vai fixando o conhecimento, né? Beleza, bom, sempre bom. Obrigado. Tá ótimo, Alberto. Agora, olha só, meninos, vida obscura, outro que caiu no Enem. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo foi para ti negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida trágica, a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. E aí, gente, o que esse poema nos passa? Alguém gostaria de comentar? O que dá para pensar aqui? Porque não deixa de ter. A gente pensa nisso também, Antônio Carlos. Por isso que eu falo com vocês. O simbolismo, como ele é muito sugestivo, muitas vezes nós conseguimos observar assim mais de uma interpretação, tá? Essa não deixa de estar possível, porque o que parece que está se falando de quem aqui? Não parece que é de Jesus? Sim. Lá no final, principalmente quando ele fala, sei que cruz infernal prendeu-te os braços. Então, há a possibilidade, principalmente nesse último terceto, e aqui a gente tem um soneto novamente, né? 4-4-3-3. O Cruz de Souza gosta muito de soneto, ele não escreve só soneto, não, mas ele gosta bastante. E aí, nós vamos perceber que parece haver uma afinidade com o sofrimento de Cristo. Cristo sofreu, foi aprisionado, suspirou profundamente. Apenas aquele que seguiu os passos, no caso eu lírico, eu segui esses passos de sofrimento, de incompreensão, de dor. Eu entendo como foi profundo o seu suspiro, eu entendo a sua dor. É uma possibilidade? Sim. A palavra cruz nos faz pensar nisso. Mas vamos nos lembrar de que existe cruz no nome do autor, Cruz e Souza. Então, olha só que interessante. E esse tu pode ser o próprio eu lírico também. Então, a gente tem uma dupla possibilidade aqui. Ele pode estar falando de si mesmo, conversando consigo mesmo. Olha, ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde, né? É você, aí vamos usar o você que é mais condizente com a... Sim, pode sim, Antônio Carlos. Então, vai ter essa ideia de sofrimento. Ou seja, você passou por tudo, né? Atravessou o silêncio escuro, chegaste ao saber de altos saberes. Olha se não dá para fazer assim uma conexão sutil com a biografia. O que aconteceu com Cruz e Souza? Ele aprofundou o conhecimento. Então, ele tinha uma visão ampla, ele tinha uma visão tão ampla da realidade e ele não pôde exercer, ele não exerceu cargo compatível com essa visão crítica, com essa visão ampla. O máximo que ele conseguiu foi integrar alguns jornais. Né? A promotoria ele não pôde assumir porque não aceitaram por ele ser negro. Então, o que nós vamos perceber aqui? Há também uma ligação com a sua biografia. Olha, ninguém viu o seu sofrimento, mas eu entendo o seu sofrimento, porque eu segui cada momento, eu sei o que você sofreu. Então, esse tu pode ser uma afinidade, sim, não deixa de ter uma sugestão ao sofrimento, ao martírio de Jesus, mas pode ser
o próprio eu lírico. Agora, vamos ver o que vai pedir na questão. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade evidenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação, tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social, extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes, frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais, vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. E agora? A gente tem que ter cuidado, porque olha o que pediu o enunciado. O enunciado do Enem vai nos guiar muitas vezes, hein? Para a gente não cair em pegadinha. Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. E a realidade vivenciada se traduz de que forma nesse soneto? O que vocês marcariam? De cara, letra A. E aí? Isso aí. Então, como eu falei com vocês, B ou D. Vamos ver a B? Vício não, gente. O vício a gente tira. Apesar de, deixe-me ver, tonto de prazeres, embriagado, mas esse embriagado, olha, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo foi para ti negro e duro. Ou seja, embriagado de repente aqui, mas não no sentido de embriaguez alcoólica, tá? Embriagado meio tonto, com tudo que a vida poderia oferecer, com todas as possibilidades. Só que o mundo foi negro e duro. E aí, gente, em Cruz e Souza, a gente vai perceber muito essa questão das cores. Então, tem uns poemas que têm as cores mais sombrias, que vão dar uma atenção. Então, esse poema, por exemplo, obscura, negro, escuro, vai dar, assim, uma tensão maior, né, de dificuldade, de sofrimento. Então, esse embriagado aqui não quer dizer que ele se viciou em bebida. Não há nenhuma marca linguística para nos comprovar isso. E a letra D não tem amor, não tem nada de amor aqui, que não fala de frustração amorosa. Pode se confundir com a C, com a E, vocação religiosa, né? Então você pensa, ele está falando de Cristo. A vocação religiosa você já poderia jogar fora, porque não tem nada aqui que me mostra que ele tem uma vocação religiosa, mesmo que ele estivesse fazendo referência a alguma questão religiosa, porque isso vai aparecer no simbolismo, às vezes referência a um ritual, a hora do ângelus, né, a figura divina. Isso não quer dizer que há uma vocação religiosa, tá? Então, não temos aqui nada que defenda a fé cristã. Então, a letra A, porque o que pediu no enunciado foi a realidade vivenciada. O que nós temos da sensibilidade exacerbada desse autor, que deriva, né, que entra em conflito com a realidade que ele viveu e que se manifesta aqui, o sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. E aí, se você souber um pouquinho da vida do autor, você não erra. Se você não souber, você é levado a errar, tá? Então, gente, Cruz e Souza, poeta, simbolista, era chamado de cisne negro, né? Então, ele sofreu discriminação, preconceito, e em alguns poemas nós perceberemos essa angústia, né, de incompreensão da sociedade da época. Então, ajuda a entender alguns poemas. Fiquem sempre atentos ao enunciado. O Alfonso de Guimarães, eu não me lembro de ter caído questão no Enem. Esse poema é um dos mais conhecidos e mais populares dele. São estrofes de 4 versos, observem que a gente tem rima, então tem uma certa, ainda tem a questão formal aqui. Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava longe do céu, estava longe do mar. E como o anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Gente, o que a Esmalha fez ao final? E como o anjo pendeu as asas para voar, o que ela fez? Ela se jogou?
Ela se jogou. Ela se matou. Aqui é a questão sugerida, né? Sugerida de forma bem bonita. Ela era enlouquecida, ela era... quando Ismalha enlouqueceu. Então, quando se usa o tema da loucura aqui, olha uma questão do simbolismo. Ele já escapa ao racionalismo, lá do realismo, naturalismo e parnasianismo. Aqui vai tratar de alguém que perdeu a razão. E quando se perde a razão, o que acontece? Ela põe-se na torre a sonhar. E aí vem a questão da dualidade muito presente no simbolismo que nós vimos no Cárcere das Almas, que é a dissociação, que é o conflito entre matéria e espírito. Ela viu uma lua no céu e viu o reflexo dessa lua no mar. E ela queria as duas, né? Ela queria subir ao céu, queria descer ao mar, né? Ela não estava totalmente racional para pensar, não, aquilo ali é só um reflexo, né? Aquela lua, não tem como eu ir para aquela lua, dividir em duas, não há essa possibilidade. Mas no mundo fora do racional, tudo é possível, tanto que ela se joga e há uma dissociação. Não era uma hora boa, verdade. Aqui, o que nós temos? A dissociação tão cara ao simbolismo do corpo e do espírito. O espírito, a alma, vai para a lua do céu, e a lua do céu indica transcendência. Então, alma com lua do céu, transcendência, né? No caso, essa questão mística, metafísica, né? Transcende. E o mar, a lua do mar, o mar vamos pensar aí na questão da materialidade. Então, essa lua do mar seria matéria. Corpo, matéria, se junta com a matéria. Matéria, matéria, espírito, espírito, transcendência. Então, a gente tem essa dualidade aqui, né? Tão cara ao simbolismo. E, claro que nós vamos ver outros temas, gente. Cruz e Souza, por exemplo, tem uns poemas que vão tender a uma sensualidade muito forte, mas tudo nesses moldes de sugestão. Tá? Tem um poema dele que se chama Braços, e aí ele fala de braços nervosos, braços ao mesmo tempo que aprisionam, encantam, fascinam. Então, assim, a partir de uma metonímia que é braço, ele vai falando daquele envolvimento, daquela questão de estar junto com alguém e ao mesmo tempo estar feliz e angustiado. Então, a gente vai ter também em Cruz e Souza esse lado da sensualidade. Em Alfonso de Guimarães, nós vamos ter muito essa questão do amor platônico, da mulher que às vezes é comparada a uma santa, porque ele perdeu a noiva, né, lá no começo. Então a gente vai perceber muito esse distanciamento, né? O amor não é físico, né? Nós vamos ver muito essa questão do platonismo, a referência à Virgem Maria, santidade e tudo mais. Cai no Enem, já caíram, né, questões referentes ao Cruz e Souza. Como eu falei, Guimarães eu não estou me lembrando de ter caído. E aí, gente, nós vamos sair do simbolismo, né, do século XIX, final do século XIX, e vamos para o pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? O pré-modernismo é um período de transição entre as estéticas aí do final do século XIX e a próxima, que é o modernismo, né, que vem brigando com questões de forma, de regras, né, eles querem extravasar tudo isso. Bom, se ele está no meio, ele é um período de transição, não é um estilo literário, então está em preparação, e tudo que está no meio, em transição, traz marcas do passado e já prenuncia algumas marcas que virão no futuro. Então, a literatura pré-modernista tem essa característica. Tá? Tem alguns autores, por exemplo, como Euclides da Cunha, que vai falar da Guerra de Canudos, que vai ser naturalista, ele vai usar o naturalismo para tentar explicar aquilo ali. Nós vamos ter o Augusto dos Anjos, que tem traços parnasianos e simbolistas. Nós temos o Lima Barreto, que traz um pouco do realismo na sua literatura. Então, uma mistura. Mas o que eles trazem de modernismo? Uma visão crítica do Brasil. Esse Brasil que é, nessa época aí, né, começo do século XX,
mostrado como o Brasil do futuro, né? Tanto que Olavo Bilac, num dos poemas, fala, né, que criança, não verás nenhum país como este, que é o país ideal, que ele retribui todo o seu trabalho, se você trabalhar, você vai enriquecer, né? Então, assim, temos essa ideia de Brasil do progresso, mas nós vamos perceber que as periferias das grandes cidades, que algumas regiões, eu também, Antônio Castro, precisa ver esse poema do Olavo Bilac, assim, muito idealizante mesmo, sabe? Ele idealiza totalmente esse país que nunca existiu, que ele diz que o homem que plantar, a terra é rica, então ela vai retribuir, ele é feliz e enriquece, coitado, aquele que mais trabalha, quase morre, é o que mais tem dificuldade. Assim. Então, esse poema vai refletir os ideais dessa época. E esses autores pré-modernistas vêm desconstruir tudo isso. Olha, o Brasil não está nessa maravilha toda, não. Nós temos problemas. Então, o que a gente tem rapidinho aqui com relação às cidades? A gente tem a transformação do espaço urbano, né? Tem um processo de europeização do Brasil, aquela questão que vocês já devem ter estudado em história. Pessoas que moram nos centros, nas grandes avenidas, vão ser expulsas, porque há uma reconstrução da cidade em moldes europeus e não tem espaço para o pobre, não. Olha, aqui você não vai ficar, não. E aí, né, aumenta ainda mais essa questão da periferia, onde tem mais problemas. O Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém foram as mais afetadas pelo que foi conhecido como bota abaixo, que é a abertura de largas avenidas, né, a expulsão das pessoas que ali moravam, a imitação de prédios europeus. Tudo era Europa, gente. Hoje é Estados Unidos, né? Naquela época era França, tudo vinha da França, tudo era Europa. Deslocamento das famílias pobres das áreas centrais, porque foram expulsas para lugares distanciados, e os escravos libertos viviam em estado de quase abandono, sem educação, não eram empregados pelos proprietários rurais, porque aí a gente começa também a questão da imigração. E muitos continuavam, gente. A escravidão continuou por muito tempo aqui ainda. Nós vamos ver isso em alguns autores lá do meados do século XX. Bom, o que nós temos, então? Esses autores aqui vão buscar um país. Que país? As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas não deixavam mais espaço para idealização. O foco da produção literária se fragmenta. Por que eu não tenho um estilo literário aqui? Porque cada autor vai seguir uma linha. O Lima Barreto vai abordar a questão da periferia, das dificuldades, da pobreza ali, né? O Monteiro Lobato vai falar muito da questão do campo e vai fazer uma crítica inicial ao caboclo, né? Tem até umas polêmicas em torno do Monteiro Lobato. Então, ele vai falar muito da parte, principalmente do Vale do Paraíba, dessa parte voltada para o campo, do comodismo, mas ele não deixa depois de abordar também o abandono que esse homem sofre, vai mostrar isso no Jeca Tatu, né? Quando o Jeca Tatu toma um remédio que o médico proporciona para ele consegue, e aí vem a questão do Lima Barreto, do Olavo Bilac, né? Ele consegue trabalhar, fica rico, mas o que ele dá a entender com esse conto do Jeca Tatu? Que o homem do campo está desse jeito porque ele não tem assistência nenhuma, nem médica, nem de educação, né? Então, assim, ele está completamente abandonado, ele está doente, então ele precisa dessa assistência, então ele vai fazer essa denúncia também. Tudo era interesse para os escritores. Lima, Monteiro e o Euclides da Cunha, principalmente, vai falar da Guerra de Canudos, de forma denunciadora também. Essa multiplicidade torna o pré-modernismo, como eu falei com vocês, um estilo de transição. A transição, porque ele já é muito crítico, o que já prenuncia o modernismo, mas ele ainda traz marcas do passado, ele está nesse meio aí. Principais autores são esses três que eu falei, aliás, são 4. Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, que cai muito no Enem, e o Augusto dos Anjos, que é um poeta ímpar na nossa literatura, tá? Ele tem algumas marcas, ele tá aqui no pré-modernismo, mas ele é meio simbolista, meio parnasiano, ele tem uma mistura, na verdade, ele é meio inclassificável, né? Ele tá nesse período por causa da época, mas ele foge dessa crítica aqui, no caso, ao Brasil, né? Ele tem um pessimismo muito grande, uma questão existencial mais negativa.
Quais são, então, esses... Vamos falar um pouquinho de cada um, gente. O Euclides da Cunha vai falar sobre, vai testemunhar a Guerra de Canudos como correspondente jornalístico, embora fosse engenheiro. Era engraçado naquela época, né? A pessoa fazia uma coisa, era chamada para outra, em outra área, né? E ele foi testemunhar, e ele teve trânsito ali no povoado de Canudos e no meio do exército, trânsito livre. Então, ele viu os dois lados. E aí, o que nós vamos perceber? Ele foi o primeiro escritor a diagnosticar o subdesenvolvimento do país, diagnosticando os dois Brasis, o Brasil do litoral e o Brasil do sertão, um mais farto, outro, coitado, miserável, abandonado. Ele vai para essa guerra com uma visão de governo. São anarquistas, tem aí questão contra o governo, esse povo quer bagunçar o Brasil. Quando ele chegou lá, ele viu que não era nada disso. Ele viu a luta daquele povo, ele viu a busca por uma vivência digna, é isso que ele viu, um pessoal abandonado, uma população abandonada totalmente pelo governo, né, que quando tentou viver dignamente foi massacrada. Então, é muito interessante, o livro é dividido em 3 partes, e aí essa visão é determinista. A terra, ele vai falar tudo da terra, parece um livro de geografia, como que é seca, quando chove fica tudo bonito, mas a seca que oprime, que dificulta a existência do homem nessa terra. Depois ele fala do homem. Nessa terra seca, o homem só pode ser muito forte. Então ele vai falando, né, ele vai falando do homem nordestino, que aparentemente ele é muito fraco, mas se precisar lutar, ele é muito forte. Aí ele vai expressar. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Tem uma expressão que ele usa assim, ele é um Hércules Quasímodo. Hércules pela força e Quasímodo, porque ele é todo desengonçado, ele não tem a beleza daqueles homens fortes, então você não dá nada por ele, mas ele é um Hércules, na hora que precisa ele vai até o fim. E por fim a luta, nós vamos perceber como que essa luta é injusta no final do livro. O Lima Barreto, gente, vou dar uma passadinha pelos autores mesmo, eu recomendo que vocês leiam todos são maravilhosos. O Lima Barreto cai muito no Enem. Ele vive intensamente as contradições do início do século, tornou-se alcoólatra, cuidando do pai doente, né? O pai enlouqueceu. Depois ele vai algumas vezes para o hospício, ele é enviado para o hospício, nem por questões de loucura, mas porque dizem que ele tomava algumas bebidas, ficava irritado, saía pela rua hostilizando o governo, ele era anti-floriano, anti-governo, ele era muito crítico. Tinha uma visão crítica, assim, incrível, observador da realidade. E, para não ir preso, os amigos pediam, não, manda para o hospício, então. Então, o que nós vamos ter aqui? O hospício, naquela época, nome feio, né? Era um lugar, na verdade, de mandar as pessoas que, entre aspas, aí, para o governo da época, sujavam as ruas. Aquele povo que estava na rua. Então, tinha uns que realmente tinham alguns transtornos, outros não. Mas eram todos mandados para ficarem ali enclausurados num lugar de tratamento horrível que a gente ouviu contar, que a gente conhece de documentários e de leituras. Então, ele vai mostrar isso também. O Policarpo Quaresma é mandado para uma casa ele trata como hospício mesmo. Ele tem um livro que ele não terminou, faleceu antes, que é o Cemitério dos Vivos, que ele vai falar do tempo que ele passou enclausurado nesse local. Muito crítico, e vai falar principalmente da periferia. Ele vai falar dos subúrbios. E ele vai falar de pessoas sonhadoras, pessoas que trabalham, ele vai falar muito da hipocrisia existente no Brasil, então vale a pena, tá? A leitura, com certeza. Escreveu contos, crônicas, romances, o mais conhecido é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E o Monteiro Lobato, quem não conhece, né? Quando a gente fala em Monteiro Lobato, a gente já lembra logo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu passei a minha infância apaixonada pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse homem, gente, tem 1001 profissões, né? Escritor, editor, relojoeiro, fazendeiro, promotor industrial. Era um homem muito importante para a sua época, tá? Então, a palavra dele tinha peso. Era um sonhador. Tem umas polêmicas? Tem, era contraditório, tá? Então, ele era muito contraditório, tinha umas falas bem questionáveis, tá? Mas era um homem bem contraditório. Eu entendo o Monteiro Lobato como um homem muito contraditório. Às vezes ele falava uma coisa, mas
né, a gente percebe aqui umas contradições, polêmico, muito polêmico, chegou a ser preso, defendia que a gente tinha que ter petróleo, gastou uma fortuna no sonho, né, do petróleo no Brasil. Então, é um homem que sonhava com o progresso do Brasil, com essa questão de colocar o Brasil à frente, tá? E, como eu falei, contraditório. Essas questões aí de, ele era racista e tudo mais, nós vamos encontrar, sim, algumas passagens, algumas falas que vamos considerar. É de acordo com a época? Mas é a visão da época. Tudo bem, mas é uma visão racista? Sim. Tá? Mas, em contrapartida, eu me esqueci de falar uma coisa, gente, do Monteiro Lobato. Do Lima. Lima Barreto, assim como Cruz de Souza, sofreu muito racismo, e vocês vão ver na obra dele essa denúncia o tempo todo, esse sofrimento, as limitações, né, que o negro tinha na época, e ele vai colocar isso em alguns personagens que vão passar. Ai, meu Deus, do escrivão Isaías Caminha, ele sofre racismo, ele é acusado de roubo, né, num hotel, só porque ele era negro, e não era ele, depois descobriram que não era. Então, assim, nós vamos ver uma angústia muito forte por causa disso. E, como eu falei com vocês, nós temos acusação. Monteiro Lobato tem umas falas questionáveis, umas passagens aí, mesmo nesses livros infantis, bem questionáveis com relação a essa visão racista, mas, ao mesmo tempo, era amigo de Lima Barreto, auxiliou Lima Barreto na publicação de obras e o elogiava muito. Eles trocavam cartas. Olha, o Brasil precisa de mais escritores como você. Por isso que eu digo que ele é contraditório, né? É contraditório nas falas, nas ações. É um homem polêmico da sua época, que deve ser analisado sob esse viés polêmico e contraditório. Bom, e o Augusto dos Anjos, só para finalizar, gente... Augusto dos Anjos é um poeta com... distorce algumas falas. Então, tem aí uma questão, tem um ideal de reformular as obras do Monteiro, né? Tem umas falas assim, gente, não tem como a gente deixar passar, tá? Mesmo a Emília tem umas falas terríveis que hoje, né, a gente olhando com a visão crítica do presente, a gente percebe que não são boas, né? Não são assim, são racistas, né? Sendo mais direta, a gente tem sim. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu falo que ele é contraditório. Tem um conto, gente, eu vou até indicar para vocês lerem, tem o áudio-conto dele, que é Negrinha. E esse conto vai fazer uma crítica muito forte à dona Inácia. Pois é, nada é perfeito, né? A dona Inácia é uma mulher hipócrita que defende a época da escravidão. Ela ainda fala assim, a indecência que é agora essa questão de negro igual. Agora a gente não pode ter um pedaço que ela comenta assim. Agora, se o marido fica com eu não lembro a expressão que ela usa, né? Com uma mulher escravizada, agora que passou a época da escravidão, com uma mulher negra, a gente nem pode colocar no forno que é denunciado à polícia. Então, assim, a gente vai ver a ironia que ele vai traçando em torno dessa visão conservadora e escravagista. E Negrinha é uma criança cuidada por essa dona Inácia. A dona Inácia é elogiada pelos padres, é uma santa, uma mulher de bom coração, mas o que ela tortura essa menina, vocês não têm noção das torturas, a gente chora com o ponto. São torturas horrorosas, porque ela tinha um prazer em torturar, em machucar, em bater na criança. Então, Monteiro Lobato faz essa crítica, é um conto muito crítico, denuncia ainda a presença de, mesmo pós-abolição, esse tipo de situação, de existir uma mulher considerada maravilhosa pela sociedade que maltrata uma criança negra, né, que perdeu a mãe, ficou por ali mesmo, e ela acabou morando na casa, e a dona Inácia descontava sua raiva nela. Então, como eu falei com vocês, é um homem polêmico, nós vamos encontrar algumas falas condenáveis, né, alguns trechos, porém, nós vamos encontrar textos também que vão criticar essa visão escravagista, essa questão do racismo, nós vamos ver. Então, como eu disse, contradição, é a palavra que define Monteiro Lobato. E Augusto dos Anjos, gente, eu queria encerrar com ele, que semana que vem não, né? Na próxima aula a gente começa só com as atividades, como a gente fez hoje. Augusto dos Anjos é o poeta da solidão, ele vai falar da decomposição dos vermes, ele vai
Tem PDF. Ah, maravilha, Marcos Henrique, já colocou aí para vocês como sugestão. Ele mistura, gente, é um pessimismo muito grande, tem um pouco de parnasianismo, porque ele gosta muito de soneto, uma questão meio simbolista dessa angústia existencial, desse pessimismo. Então, é uma mistura, ele é sincrético. E ele era apaixonado por biologia. Deixa eu pegar um poema dele aqui, só para a gente encerrar. Ele era apaixonado por biologia, então ele vai colocar esse mundo da biologia, termos da biologia, da ciência, na sua poesia. Isso foi um horror na época, né? O que nós temos aqui de antigo dele? Olha, aqui eu tenho um soneto, eu vou ter rima, eu vou ter métrica, mas o que eu tenho de novo? Ele vai inserir o feio na literatura, porque até então era considerado literatura só o que era bonito. Agora ele vai falar do verme. Olha, os vermes estão espreitando seus olhos para roê-los. Eu amo os poemas do Augusto dos Anjos. E para a gente encerrar, não vamos fazer essa questão, eu vou só ler o poema dele para mostrar que ele é um poeta ímpar na literatura brasileira. A gente não viu antes e depois um poeta assim, né, desse jeito, com essas ideias. Esses aí eu não conheço, não. Vamos lá. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, na epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, adoro essa parte, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar os meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Não são todos os poemas, tá, gente? Mas em boa parte deles a gente vai perceber esse materialismo aqui. Aqui é materialismo. Nós já nascemos, por que psicologia de um vencido? Porque nós já nascemos rumo, olha que visão pessimista, rumo à morte. Nós já somos vencidos. Essa carne, esse corpo é fraco, né? Tem um poema em que ele fala sobre essa herança que ele deixa para os filhos, né? Que é o corpo, essa matéria que já nasce se decompondo. A cada dia nós perdemos células, né? O cabelo vai ficando branco, a gente começa a degradar a cada dia. Então, psicologia de um vencido. Eu, desde que nasço, já sofro a influência má dos signos do zodíaco. Eu já tenho problema desde o nascimento, eu já venho, né? Ah, sim, Antônio Carlos. Esse aí eu não conheço, esse do século XVII. Acho que não. Eu vou até dar uma olhada. E aí, gente, o que nós temos aqui? A presença naturalista, que a gente tem o naturalismo. O verme, que é o operário das ruínas, está me esperando. Ele já está olhando, opa, olha, prato cheio. Porque ele vai espreitando essa decadência do ser humano. E vai ser, né, vai servir ali justamente para esses vermes, vai virar fertilizante. Então, a gente, nesse poema, tem uma visão materialista. Tá? Tem um outro poema que ele fala da alma, e aí a gente tem essa questão mais metafísica, tá? Porque tem até uma questão dele uma vez, que falou desse metafísico, eu falei, gente, mas metafísico em Augusto dos Anjos, só que ele trata da alma, e aí ele fala que, falando também da realidade do corpo, mesmo o corpo sendo habitado por essa chama flamejante, alguma coisa assim que ele coloca, que é a alma, ainda assim, ele está em decadência, né? Ele é fraco, então a gente vai ver essa visão do corpo. Nesse sentido, ele é simbolista. Esse corpo fraco, esse corpo limitado, né? Que vai simplesmente deixar os cabelos na frialdade inorgânica da terra, tá? Então, nós vamos ler vários poemas com essa visão bem pessimista. Imagina quem estava acostumado a ler Olavo Bilac. Ora, direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. E lê isso, gente. O verme, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, está espreitando meus olhos para roê-los. Isso aqui foi um escândalo. Dizem que ele pegou um dinheiro emprestado para lançar o único livro dele, que se chama Eu. Coitado. E não teve sucesso, foi uma crítica negativa só bem mais tarde.
houve um debruçar sobre a sua obra e a valorização sobre essa literatura, mas ele já se tinha transformado em frialdade inorgânica da terra, então ele não pôde participar desse sucesso, coitado. Só a alma dele que, vamos pensar lá no simbolismo, que tivesse em algum lugar lá do mistério, que presenciou, mas ele não usufruiu em momento algum desse sucesso de escrita, muito pelo contrário, foi bem discriminado. E aí a próxima aula a gente faz as questões, inclusive essa, desses autores que nós vimos. A Guerra de Canudos, né, tem um trechinho, de vez em quando cai, Triste Fim de Policarpo, ou seja, nós vamos perceber um número bem grande de questões do Lima Barreto. Lima Barreto cai bastante. Tá? Então, a gente faz algumas questões para entrar nas vanguardas europeias, que cai de vez em quando. Vanguardas vai cair bastante, gente, com pintura, tá? Com interpretação de artes plásticas, mas é bom a gente dar uma olhadinha. Dúvidas, perguntas, comentários? Não, a aula sempre muito boa. Obrigada. Correria, né? Desculpem essa correria, mas... Que isso, é sempre bom. Gente, um beijo, ótima semana para vocês e até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, professora. Boa noite. Também. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigada pela aula. Imagina, de coração, queria ficar mais tempo. Seria ótimo. Ah.